O cultivo de trigo no Rio Grande do Sul na safra 2022 deve contar com produção recorde, de acordo com a Emater do estado. Mas não só os gaúchos que estão otimistas. As estimativas de produção do cereal em Santa Catarina e Paraná também são positivas. Confira na reportagem da Valéria Burbello. O Rio Grande do Sul deve colher cerca de 4 milhões de toneladas de trigo da área plantada de 1 milhão e 413 mil hectares, de acordo com o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural. 88% das lavouras estão em fase de desenvolvimento vegetativo, 11% estão em florescimento e 1% na fase de enchimento de grãos. As áreas de floração e enchimento estão mais concentradas no oeste do estado e demandaram atenção dos produtores por conta dos danos provocados pelas geadas dos dias 19 e 20 de agosto. Situações pontuais que não afetaram o andamento global da safra dos gaúchos. Com a expectativa de uma primavera mais seca em função do Laninha, os produtores esperam que o fenômeno beneficie ainda mais a produção do cereal no sul. De acordo com a Embrapa Trigo, o andamento da safra no estado caminha bem, mesmo com os últimos acontecimentos climáticos. O momento mais crítico, que compromete mesmo o rendimento, acontece na fase de enchimento de grãos, lá no mês de outubro, principalmente. Então, as condições de tempo que definirão essa safra de 2022 ainda estão por vir. Mas, por um lado, a expectativa que se tem com a continuidade do evento Laninha é que essa primavera no sul do Brasil não seja tão úmida. Com isso, nesse momento, as projeções de clima, de estado que estão as lavouras, eu diria com muito otimismo ainda. Nós poderemos ter, sim, a produção total que supere os 4 milhões de toneladas somente no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, a estimativa é de uma safra cheia, com produção de 467 mil toneladas, alta de 35% em relação ao ciclo passado, que atingiu 347 mil toneladas. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a fase predominante nas lavouras é de desenvolvimento vegetativo. E apesar das geadas e excesso de chuvas em algumas regiões, não há problemas com relação à evolução da safra. Está tudo correndo muito bem, viu? A expectativa é que a gente tenha uma safra realmente cheia. O Laninha, nesse caso, está favorecendo, que a maioria das culturas vão entrar em fase de floração, que é uma fase crítica, né? Onde não pode faltar água e também não podemos ter problema de geada, né? Na fase de floração. Então, a expectativa é que o clima corra bem nos próximos 15, 30 dias, aí, quando a planta já vai passar para a fase de floração. E aí a gente tem que ficar atento às condições climáticas, né? Os preços internacionais estão muito atrativos, né? E isso tem promovido um crescente interesse por parte dos produtores, né? Hoje, aqui no estado, está na faixa de 110 reais a saca, né? Mês passado fechou a 107 e a gente acredita que esse mês vai subir um pouquinho. Aqui no Paraná, dados do Departamento de Economia Rural apontam que os produtores de trigo da região do extremo norte já iniciaram a colheita do cereal, que representa 2% de toda a área plantada de 1 milhão 167 mil hectares no estado. A produção deve registrar 3 milhões e 800 mil toneladas, 20% acima das 3 milhões e 200 mil toneladas colhidas na temporada 2021. Para a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, o momento do trigo no estado leva para uma safra com abertura de mercado. No geral do estado do Paraná, as condições estão muito boas, o trigo está vindo bem, já vai ter trigo grande produtividade, ótima qualidade, preços interessantes e vai até agora, estamos no mês de agosto, né, até ali outubro, né, que aí praticamente define a safra, tem mais uns 40, 50 dias aí de algum risco, né, mas no geral a gente acredita que vai dar tudo certo e uma boa safra de trigo vai abastecer bem os moinhos. A gente tem potencial de vender trigos aí para alguns mercados, aí já estão vendendo aí para o Oriente Médio, Norte da África, né? Está apresentando um bom resultado neste ano 2022 para os produtores, né? Bom, vamos continuar falando de trigo, né? Porque essa foi uma semana positiva para o cereal em Chicago, tirando a queda de ontem, né? Com o contrato para dezembro caindo mais de 3%.
Os demais dias foram de alta e para compreender esse movimento internacional, a gente vai conversar agora com o analista da StoneX, o Fábio Lima. Fábio, muitas notícias aí, né, do trigo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o atual momento, principalmente ainda impactado aí pelo conflito na Rússia, né? Porque Rússia e Ucrânia são dois potenciais produtores e exportadores dessa commodity, né? Como é que você analisa o atual momento do trigo e já faça aí uma projeção para os próximos meses? Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, Fábio. Boa noite, o prazer é meu. Bom, em relação ao mercado, a gente realmente teve uma semana de alta e foi impulsionado muito por outras commodities, como o milho, por exemplo. A gente tem aí alguns problemas climáticos no hemisfério norte, são um período de seca extenso, ondas de calor bastante forte nas últimas semanas. Isso tem feito com que haja uma preocupação em relação à produção do milho e, consequentemente, as pessoas estão preocupados quanto à demanda de trigo para ração e substituição a essa falta de milho. E outra preocupação que fez o mercado realmente subir nesse momento é como estará a produção da Ucrânia e da Rússia para o próximo ano, dado que a guerra ainda tem continuidade. São poucas informações que vêm de lá, né? A gente tem uma informação que 98% da safra já foi colhida por lá, mas não se sabe exatamente se houve perdas em função do conflito. Quais são as informações que vocês têm em relação a isso? Bom, a safra da Ucrânia teve um problema com a quantidade de área produzida. A gente não tem informações de que teve perdas produtivas, mas sim uma preocupação quanto ao escoamento dessa produção, né? Hoje a preocupação não é o quanto produziu, nós temos mais ou menos um número em mente, que seria algo abaixo de 19 milhões de toneladas, mas quanto é a eficiência desse produtor conseguir escoar essa produção para os portos ou até mesmo por via ferroviária. E a outra grande preocupação da Ucrânia é a próxima safra. Logo eles vão plantar um trigo de inverno e problemas com recursos estão muito frequentes. A falta de diesel, o encarecimento dos fertilizantes, a falta de recurso para empréstimo para produção e compra de insumos para a próxima safra. Então isso tem trazido uma preocupação muito grande quanto ao tamanho da próxima safra. Em relação à Argentina, né, que também é um produtor muito importante, um player importante nessa questão do trigo. Lá, o clima parece que não foi muito favorável, né? Inclusive deve ter tido aí redução de área. Qual é o cenário que você traz da Argentina? Bom, a Argentina tem duas preocupações no momento. Uma é que a gente tem uma expectativa diária muito menor que a inicial. Se falava em 6,5 milhões de toneladas e foi tendo cortes até que a gente chegou a um número de 6,1, podendo ser até menor, dependendo de alguns órgãos oficiais. Mas a questão é que muito da intervenção estatal, o encarecimento de insumos, um problema de inflação dentro do país desestimulou o produtor e ele reduziu a área indo para commodities mais atrativas, como, por exemplo, a cevada ou a soja. Bom, não só esse problema de área, que daria uma oferta menor para a Argentina, para o mundo, nós temos agora um problema climático. A Argentina iniciou uma safra muito seca, teve algumas chuvas bastante consideráveis em agosto, mas o clima ainda continua com problemas hídricos na região mais central, que pega Córdoba, Santa Fé, ao norte de Buenos Aires. As outras regiões estão boas, mas daqui para frente tem um ponto de atenção. Necessitará de bastante chuva daqui para frente, o trigo está em perfilhamento, vai começar a demanda de água a aumentar e as chuvas não são previstas em um bom volume daqui até setembro. Rapidinho para a gente terminar, Fábio, em relação à produção aqui no Brasil, mostramos aí um cenário bem promissor. Você acha que isso vai incentivar o produtor na próxima safra a aumentar a área e o Brasil vai ficar menos dependente de importação de trigo? Bom, hoje a gente está otimista. Realmente o clima tem sido bastante eficiente para a planta se desenvolver. Apesar dos problemas de geada, ainda não tivemos uma exposição grande de geada para a produção. Temos a expectativa aqui dentro da StoneX de ter mais de 9,3 milhões de toneladas aí para o Brasil todo. Para a próxima safra, fica um ponto de interrogação, porque tudo depende muito de como vai oscilar a economia mundial e como Rússia e Ucrânia vai conseguir entrar novamente para o mercado de trigo. A gente depende muito disso para os preços internacionais continuarem altos, para que o produtor se motive até o próximo ano e continue plantando cada vez mais, né? A gente viu esse crescimento em prol de preços internacionais melhores, mas hoje a gente tem um custo maior e esse
preço maior precisa continuar para que realmente o trigo seja atrativo para o produtor brasileiro. Exatamente. Fala-se muito sobre preço, né? Sem mostrar a questão do custo de produção. O que vale, na verdade, é a rentabilidade. Fábio, obrigado pela sua participação. Um bom final de semana. Até uma próxima. Eu que agradeço. Sempre que precisar, pode nos chamar. Valeu, obrigado.